Bem-vindo, e obrigado por se juntar a mim na exploração de hoje sobre o mistério dos bebês incubadoras. Temos muitos rumores misturados com supostos fatos sobre o que aconteceu na história, sobre o desenvolvimento da incubadora e depois a exibição de muitos bebês em incubadoras nas exposições mundiais e em Coney Island. Na exploração de hoje, vamos examinar esses relatos e tentar determinar exatamente o que aconteceu, junto com possíveis teorias sobre o que está por trás do mistério das crianças incubadoras. Vamos voltar ao início e analisar o problema dos bebês prematuros e congênitos, que nos dizem não ser novo. Agora, consegui me afastar de olhar artigos da Wikipedia no canal, mas neste caso, vou abrir uma exceção porque eles têm um resumo bem decente aqui. Já nos séculos 17 e 18, foram publicados artigos acadêmicos que tentavam compartilhar conhecimentos sobre intervenções. No entanto, só em 1922 os hospitais começaram a agrupar os recém-nascidos em uma área hoje chamada de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, uma UTI. Naturalmente, existe um acronimo. Antes da Revolução Industrial, bebês prematuros e doentes nasciam e eram cuidados em casa e viviam ou morriam sem intervenção médica. Em meados do século XIX, claro, quando mais seria? A incubadora infantil foi inicialmente desenvolvida com base nas incubadoras usadas para ovos de galinha. O Dr. Stephanie Tarnier é geralmente considerado o pai da incubadora, ou isolete, como é conhecida atualmente. Primeiro, já ouvi esse termo. Desenvolveu isso para tentar manter bebês prematuros em uma maternidade em Paris. Outros métodos já haviam sido usados antes, mas este foi o primeiro modelo fechado adicionalmente. Ele ajudou a convencer outros médicos de que o tratamento ajudava bebês prematuros. A França tornou-se pioneira no auxílio a bebês prematuros, em parte devido à preocupação com a queda na taxa de natalidade. É interessante como ouvimos continuamente essas preocupações, especialmente durante esse período. Após a aposentadoria de Tarnier, o Dr. Pierre Baudin seguiu seus passos, destacando as limitações dos bebês em incubadoras, a importância do leite materno e o apego da mãe à criança. Bem, fico feliz que eles tenham notado algo tão óbvio. Baudin é conhecido como o pai da parentologia moderna. Com licença, perinatologia. Existem todos esses ótimos termos médicos, mas tenho que dar crédito a eles. Eles são muito mais criativos do que os termos arquitetônicos que temos. E o que é perinatologia? É medicina materno-fetal. Veja, esse é mais um termo descritivo. E seu trabalho seminal, A Enfermagem, não vou tentar em francês, tornou-se a primeira grande publicação a tratar do cuidado do neonato. Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento da neonatologia moderna foi o Dr. Martin Cooney e sua instalação permanente de bebês prematuros em incubadoras em Coney Island. Uma figura mais controversa, porque o que mais ele poderia ser? Ele estudou com o Dr. Baudin e chamou a atenção para bebês prematuros e sua situação ao exibir bebês como atrações de espetáculo em Coney Island e na Feira Mundial de Nova York e Chicago em 1933 e 1939, respectivamente. Bebês também já haviam sido exibidos em incubadoras nas exposições mundiais de 1897, 1898, 1919-4 e 19-4 delas. Como você pode ver, temos algo muito suspeito acontecendo aqui que merece uma exploração mais profunda. Agora vamos à Smithsonian Magazine, outra das nossas fontes confiáveis e confiáveis favoritas de informação, para analisar o relato de Martin Cooney. O homem que comandava uma atração de parque de diversões que salvou milhares de bebês prematuros não era médico. Martin Cooney carregava um segredo consigo, mas os resultados são irrepreensíveis. Sim. Parece tão dramático. E tem uma foto dele bem ali segurando uma criança, bebê prematuro, que estava em exibição na Coney Island Traction. Uma exposição, nada menos. Enfermeiras com uniformes brancos engomados e médicos de jaleco cuidavam dos bebês em incubadoras de vidro e aço. Os bebês nasceram muitas semanas prematuros e bem abaixo de uma taxa saudável de natalidade. As lojas não faziam roupas pequenas o suficiente para caber em seus pequenos esqueletos, então as enfermeiras as vestiam com roupas de boneca e tricô-chapéus. Uma placa acima da entrada dizia bebês vivos em incubadoras, em letras tão grandes que podiam ser lidas do outro lado do Parque Mundial da Feira de Chicago, que ocorreu ao longo de 18 meses em 1933 e 1934. Sempre em Chicago, ao que parece. A exposição de incubadoras infantis foi construída ao custo de $75 mil, no valor de $1.400.000 hoje, e foi pintada em vermelho, branco e azul patrióticos. E não podemos esquecer o que estava acontecendo em 1933 e 1934, a Grande Depressão, um evento tão terrível que os americanos não conseguiam encontrar trabalho e pessoas de todo o país sofriam devido à depressão econômica, a Grande Depressão, que nunca foi vista antes nem depois. Os responsáveis eram o principal pediatra de Chicago, Julius Eis, e Martin Cooney, conhecido em toda a América como médico incubadora. Cooney era um homem lúgubre, e essa é uma palavra que você não vê com frequência, um adjetivo que normalmente não é usado.
Basicamente, significa que ele está triste ou parece triste. Na casa dos 60, cabelos grisalhos rarefados, bigode e curvado, algo que ele brincava atribuindo a uma vida inteira se curvando sobre bebês. Claro, Coney e Hayes empregavam uma equipe de 6 enfermeiras e 2 amas de leite. Martin Coney organizou exposições de incubadoras infantis em que bebês prematuros eram exibidos ao público por mais de 3 décadas, mais famosa em Coney Island, na cidade de Nova York. Ele há muito tempo era visto por pais desesperados como um salvador, alguém que oferecia ajuda médica a bebês que a medicina convencional considerava fracos. Uma pequena observação aqui. Vale notar que a eugenia estava realmente ganhando destaque supostamente no início do século XX. E havia muitos médicos e parte do estabelecimento médico convencional, se é que existe tal coisa, que diziam que muitos desses bebês deveriam simplesmente ser deixados para morrer porque, se fossem permitidos viver, isso enfraqueceria a espécie. Não, isso não começou nos anos 40 com aquele regime aterrorizante do qual tanto ouvimos falar. Essa mentalidade começou bem antes disso. Foi daí que aquele regime aterrorizante supostamente tirou as ideias. Mas quem sabe qual é a verdade? É o que nos dizem. Mas para Hayes, que estava acostumada a trabalhar em um ambiente hospitalar mais convencional, isso foi uma novidade na carreira. A exposição foi um sucesso entre o público de Chicago, que pagou 25 centavos e acorreu aos centenas de milhares para ver os bebês. Por que isso? Fica a dúvida. Para celebrar o sucesso da instalação, Coney organizou uma celebração de retorno ao lar em 25 de julho de 1934 para bebês que haviam se formado nas incubadoras da Feira Mundial de Chicago no verão anterior. Dos 58 bebês que Coney e Hayes cuidaram em 1933, 41 retornaram com suas mães para a reunião. O evento foi transmitido ao vivo pelo rádio local e por todo o recinto da feira. Claro que era. No programa de rádio, a exposição de Coney era retratada pelo locutor não como um espetáculo frívolo de espetáculo secundário, mas como uma instalação médica inestimável. A estação incubadora para bebês prematuros não é principalmente um local para exibir bebês pequenos. Na verdade, é uma estação de salvamento onde bebês prematuros são trazidos de hospitais de destaque por toda a cidade apenas para receber o cuidado e a atenção que recebem. O lugar é impecável, com médicos e enfermeiros formados em constante atenção. Interessante. Parece quase um comercial de White Castle. Por causa do ambiente de espetáculo em que atuava, a carreira de Coney sempre foi controversa. Claro que é. Um médico eficaz. Isso é naturalmente controverso. Muitos profissionais de saúde, muitos no profissional de saúde interessantes, viam um médico incubadora com desconfiança, outros com hostilidade aberta. Fico me perguntando por quê. A Sociedade de Nova York para a Prevenção da Crueldade contra Crianças acusou repetidamente a Coney de explorar os bebês e colocar suas vidas em risco ao expô-los. E será essa mesma Sociedade de Nova York para a Prevenção da Crueldade contra Crianças que defendia a eugenia? É uma discussão para outro momento. Nenhuma das reclamações foi aceite. Quem escreveu isso? E na década de 1930, Coney finalmente estava sendo levado a sério como pioneiro da medicina. A colaboração profissional de Coney com Hayes marcou uma etapa fundamental em sua habilitação. MHMM. Mas, enquanto fazia pesquisas para meu documentário de rádio, Life Under Glass, que será transmitido nas estações NPR de todo o país em agosto, e para meu livro, Miracle at Coney Island, fiz uma descoberta incrível sobre um homem que afirma ter mudado o curso da medicina neonatal americana. Lá vem. Coney nunca foi realmente qualificado como médico. Ao longo de sua carreira, Coney disse ter estudado medicina em Leipzig, em Berlim. No entanto, não encontrei evidências de Coney ou Cohen, como era conhecido na época, tendo estudado medicina em uma universidade em nenhuma das cidades. Fico me perguntando por que isso acontece. Para se tornar médico na Alemanha, era necessário escrever uma tese. As coisas não mudaram muito. Mudaram? A Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos possui cópias dos registros alemães. Os bibliotecários não conseguiam localizar uma tese escrita por Coney. É óbvio que não poderia ter sido perdido ou algo assim. Não, essa possibilidade nem passa pela cabeça. Coney foi deliberadamente evasivo sobre sua data e local de nascimento. Descobri que ele migrou para os Estados Unidos em 1888, aos 19 anos. E que evidência, deixa pra lá. Vou parar de fazer perguntas. Mas alguém nessa idade não teria idade suficiente para ter estudado na Universidade Liebeck, em Berlim, antes de seguir para estudos de pós-graduação em Paris, ao lado de Pierre Boldin. Jeito engraçado de dizer isso. O pai da medicina neonatal europeia, como Coney afirmou ter feito em inúmeras entrevistas à imprensa. No censo dos Estados Unidos de 1910, Coney listou sua carreira como instrumento cirúrgico, embora Coney afirmasse ser o inventor, com licença, o inventor de uma incubadora. Não consegui encontrar nenhuma evidência de que ele registrou uma patente de incubadora nos Estados Unidos. Mais provavelmente, Coney era técnico. No entanto, em 1930, ele já se descrevia no censo como médico. Ah, seu impostor. Com o tempo, o sucesso da unidade de Coney começou a atrair a atenção de alguns dos principais pediatras americanos. Até o final dos anos 30, poucos hospitais americanos tinham incubadoras, então os médicos enviavam bebês prematuros para ele. Muito interessante. Relatos interessantes. Coney acolhia bebês de todas as origens, independentemente de raça ou classe social, uma política notavelmente progressista, especialmente quando começou. Ele não pegou um centavo dos pais dos bebês.
Em 1903, custava cerca de $15, equivalente a cerca de $4 a $5 hoje para cuidar de cada bebê. Coone cobria todos os custos através das taxas de entrada. Por quê? Presumivelmente, sem saber que Coone não era um médico qualificado, pediatras começaram a ir ao recinto da feira para colaborar com Coone e estudar os bebês sob seus cuidados. E ainda assim, nenhum desses pediatras qualificados conseguiu perceber que Coone não era realmente um médico. Fascinante! O renomado professor de Yale, pediatra e psicólogo do desenvolvimento infantil Arnold Gassel, visitou Coone várias vezes na Feira Mundial de Nova York em 1939. Gassel trouxe um cinegrafista para filmar os bebês na instalação de Coone. Curiosamente, quando Gassel escreveu seu livro, A Embriologia do Comportamento, o início da mente humana, ele evitou qualquer menção a Coone ou ao cenário de feira onde ele realizou grande parte de sua pesquisa. Em contraste, quando em 1922 Hayes escreveu o primeiro livro didático sobre parto prematuro publicado nos Estados Unidos, Prematuros e Congenitamente Mortos, ele escreveu: "Desejo reconhecer minha dívida ao Dr. Martin Coone." De todas as associações profissionais de Coone, sua amizade com Maurice Fichin, o polêmico presidente, o que mais seria, da Associação Médica Americana, não, essas são duas coisas que você não vê lado a lado com frequência, se é que alguma vez é a mais intrigante. Fichin foi chefe da AMA por 25 anos e liderou a cruzada da associação contra os médicos charlatães. Os dois homens eram tão próximos que Fichin enviou seu filho aspirante a médico, Justin, para discutir sua carreira com Coone em Nova York. Se tivesse sido descoberto, Coone poderia ter enfrentado uma multa pesada e uma longa sentença de prisão. Ao longo de sua carreira de quase 50 anos, Coone acolheu cerca de 8.000 bebês, dos quais afirmou ter salvo cerca de 6.500. Embora não haja como verificar os números, os pediatras hoje reconhecem que a equipe de médicos e enfermeiros que Coone reuniu era altamente qualificada, garantindo que os bebês recebessem o melhor cuidado disponível nos Estados Unidos naquela época. Bem, artigo muito interessante e muito interessante no geral. Agora vamos à parte boa, já que analisamos a linha de base do que o mainstream nos diz, e vamos considerar o que realmente está acontecendo com esses bebês incubadoras. O que realmente está acontecendo com essa história? Por que toda essa atenção está no Dr. Coone, e por que revisamos este artigo? Sabemos que há informações que parecem ser fatos no artigo, e o que parece estar acontecendo é que o Dr. Coone é um para-raios para chamar nossa atenção. Outras informações parecem ser fatos. O fato de que houve inúmeras exposições por décadas que mostraram esses bebês incubadoras. O fato de que parecia haver equipes médicas por todo o país, porque supostamente todo mundo que teve um parto prematuro teve que passar pelo médico. Coone, não havia mais ninguém. Como isso faz sentido? É isso que esperaríamos ver na exposição da Feira Mundial, mas é isso que realmente vemos. Não uma incubadora única, mas muitas incubadoras. Porque vemos tantas incubadoras quando uma, duas ou três seriam perfeitamente suficientes para mostrar as capacidades do equipamento. Claro que abordamos isso dizendo que queremos mostrar bebês, mas essa é a realidade. Eles não estão mostrando as incubadoras. Está claro que eles estão exibindo os bebês. Por que estão exibindo os bebês? Se você pensar nisso e no que vê nesta imagem, há muitos bebês em muitas incubadoras ali para esse pequeno grupo ver. E parece que temos um médico que deu um relato geral do que está acontecendo para esse pequeno grupo turístico, por assim dizer, e até vemos o que parece ser uma criança lá. Qual é a verdadeira história dessas crianças? Há até relatos de que houve um incêndio que colocou muitos dos bebês em perigo, embora eles tenham salvado todos nas incubadoras de uma das feiras mundiais na década de 1900. E ainda assim, isso não impediu o Dr. Coone de fazer isso. Qual é a situação real com isso? Por que isso é tão importante? A realidade de que havia uma suposta escassez de mão de obra, especialmente no meio-oeste dos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX? Se isso for verdade, então parece que não havia população suficiente para considerar colonizar o restante dos Estados Unidos. E se esses bebês incubadoras forem realmente bebês que já foram gerados? E isso leva a outras perguntas. Bem, de onde vieram esses bebês e como conseguiram trazer tantos tão rapidamente? Isso volta muitas perguntas diferentes sobre o fato de termos evidências fotográficas que deixam muito claro que eles não estão mostrando as incubadoras, mas sim os bebês. E qual era o número real de passageiros órfãos de trem? Dizem que é 250 000, mas parece haver indícios de que, como durou tanto tempo, o número teve que ser muito maior. E se houver uma disparidade no número de bebês que estavam nas incubadoras?
Somos informados de que o número é 6008, mas o artigo admite que não há como saber. No entanto, supostamente, isso aconteceu em todo o país. Isso apareceu em várias feiras mundiais e durou décadas. Será que realmente acreditamos que esse número seria apenas 6 ou 8 mil, ou poderia ser muito mais? Considere o conceito original por trás da incubadora. Eles nos dizem que foi iniciada e inventada no século XIX e que antes disso não havia como cuidar ou salvar bebês que nasceram prematuramente. Essa era sua verdadeira intenção, ou esses bebês eram de alguma forma produzidos em áreas que desconhecemos ou que permanecem secretas para a população geral e depois eram fornecidos ou transportados para todos esses locais em feiras mundiais e locais pelo que hoje são os Estados Unidos para exibição e exibição. Todo mundo sempre se refere aos bebês incubadoras de Coney Island, mas não era simplesmente Coney Island. O que exatamente essa pessoa está vestindo ali? Isso não parece o traje que eu esperaria ver alguém usando em Nova York no século XIX, início do século XX, mas talvez algum de vocês, historiadores, possa me corrigir sobre qual era a roupa adequada. É uma imagem interessante e parece que temos 3 bebês nessa incubadora em particular. Então, o que exatamente está acontecendo com isso? De qualquer forma, entendemos que essas incubadoras estavam por toda parte. Elas estavam expostas por toda parte. E também parecia haver muito esforço nisso. Também acho interessante que a placa aqui é um pouco mais elaborada do que o que normalmente vemos. E por que essa imagem parece estranha? As ações das pessoas que posam nesta foto e até a aparência de algumas dessas pessoas nessa foto. Supostamente isso é do início dos anos 1900, baseado na era do vestuário, é o que pensamos, e esses são mais os chapéus que eu esperaria ver nos Estados Unidos, seja o Cartola, a versão clássica do chapéu Panamá, ou até mesmo a pequena exposição ou chapéu Smoke Bear da expedição. O que exatamente estamos vendo? O cavalheiro, eu acho, que está segurando o bebê está com uma aparência muito estranha. E então, voltando à própria placa, parecia haver muito esforço para divulgar isso. E claro, você não vê apenas incubadoras, eles não exibiam os equipamentos, mostravam os bebês com os bebês vivos. Parece que isso foi projetado para fornecer uma seleção ou outra alternativa para o trabalho e para a repovoação. E temos muitas fotos assim. Se essas eram as mães originais dessas crianças, por que permitiriam que fossem exibidas assim, mesmo que fossem doutor? Cooney o salvou? Simplesmente não parece corresponder ao que sabemos sobre a atividade social humana básica ou o vínculo entre mãe e filho. Isso quase parece que são pessoas que vieram e estavam procurando crianças para buscar. Eles escolheram seus filhos e depois os adotaram. Olhamos para os muitos cartões postais e as imagens do Cabbage Patch. E qual é realmente a origem disso? Dizem que isso ocorre porque as pessoas se sentiam desconfortáveis em falar sobre coisas como reprodução humana no século XIX e início do século XX, então usaram o Cabbage Patch e a cegonha para explicar. No entanto, parece que há um significado muito mais ameaçador por trás disso. A realidade por trás do Cabbage Patch era que essa era uma forma de simplesmente fornecer crianças quando precisavam repovoar a área e que o verdadeiro processo era uma família, um casal ou, quem sabe, talvez até pessoas que ainda não tinham se casado, que ia por aí, olhava as crianças nas incubadoras e as selecionava. Essa imagem é especialmente ameaçadora porque aqui temos as crianças viajando em um trem. Todo o simbolismo está sendo retratado neste cartão postal. Parece que é muito benigno e alegre. No entanto, quando olhamos para o que realmente representa e o que poderia representar, ele assume um significado muito diferente. A grande dificuldade em aceitar o fato de que essa poderia ser a realidade da existência de muitas linhagens e nenhum de nós queria aceitar isso ou sequer considerar. Mas e se for ainda mais sinistro que eles estavam redesenhando humanos?
Temos relatos demais sobre gigantes em nossa história e mito, e supostamente alguns até afirmaram ter descoberto ossos de gigantes, embora essas descobertas sejam sempre contestadas e consideradas, entre aspas, pseudociência. E ainda assim, há muitos registros históricos além do mito dos gigantes. Até mesmo o imperador romano Maximino Trácio, que foi uma figura histórica e baseada na conversão real da medida romana, ele teria 8 pés e 6 polegadas de altura. E isso não está fora de consideração, porque já tivemos seres humanos que ultrapassaram 2,5 metros de altura e foram documentados. Ainda existem outras evidências para seres humanos ainda maiores. E se as crianças dessas incubadoras fossem seres humanos redesenhados, seja com algum tipo de processo relacionado ao DNA ou algum processo científico que não entendemos? Também considere que na Bíblia, o declínio das idades após a morte. Você olha bem na Bíblia e em outros textos religiosos, claro, e parece que há casos bem documentados de seres humanos vivendo mais de 800 anos. No entanto, com o passar do tempo, por algum motivo, a expectativa de vida diminuiu imensamente, chegando a 200 anos. E o que podemos dizer que é agora? 80? 85, se tiver sorte? Dependendo de onde você mora, claro que nos dizem que há uma expectativa de vida diferente, dependendo da nação, embora eu não saiba o que isso tem a ver, mas é o que nos dizem. Mas e se a verdadeira resposta, as possíveis mudanças em nossa estrutura humana e em nossa longevidade humana, tiverem a ver com o redesenho real do ser humano, talvez por meio de algum processo de alquimia que não entendemos ou algum outro processo científico que nunca seremos autorizados a entender? É uma consideração assustadora e uma das razões pelas quais esse é um tema difícil de abordar. Mas temos muitas evidências e relatos que indicam que isso pode ser o caso. Pense na exploração do canal pelo subterrâneo quando pensamos na população existente da civilização que veio antes da nossa, Tartária, ou chame como quiser, e nos muitos ossos que temos no subsolo indicando que milhões foram mortos. Alguém morreu lá embaixo e então alguém arrumou os ossos assim, indicando que houve um massacre em massa. Temos muitos termos difíceis para isso agora. E também consideramos as imagens que temos de diferentes tipos de humanos ou criaturas semelhantes a humanos, como os blimis. Seriam resultado de algum tipo de manipulação genética, manipulação ou alteração. E claro, há muitas outras criaturas e até nos perguntamos sobre a disparidade tão clara que temos nos seres humanos hoje. Comparada a isso, as diferenças entre os seres humanos hoje são muito, muito pequenas. Além disso, quando você toma contas de outras criaturas que supostamente existiram. Também voltando aos gigantes, aqui está Robert Wadlow, de Alton, Illinois. O livro dos recordes do Guinness é o ser humano mais alto. Há foto no meio. Algumas pessoas contestam dizendo que é falsa, mas aquele indivíduo que parece estar naquele caixão parece prestes a ter a altura de Robert Wadlow. E quanto ao esqueleto à direita, isso é real ou é uma imagem alterada? De repente, as coisas ficam muito mais confusas quando consideramos isso e essas versões conflitantes. Robert Wadlow foi muito bem documentado. E o resto disso? E quanto aos mitos e histórias que temos de diferentes seres humanos do passado, e quanto aos mitos e histórias que temos de gigantes e de pessoas com vidas muito mais longas? Há muitos relatos sobre isso para simplesmente ignorar. Claro, nosso mainstream vai abordar isso dizendo que não, tudo o que dizemos é verdade. Havia dinossauros há 65 milhões de anos e isso não é absurdo. E sim, eram criaturas tremendamente grandes e viviam na Terra. Então não podemos usar aquela velha desculpa de que, bem, só temos criaturas grandes na água, como a baleia azul, porque isso facilita a presença de criaturas grandes na água. Mas vamos justificar isso dizendo que as coisas eram muito diferentes no ambiente, e foi isso que facilitou a vida útil de criaturas grandes como essas, com tamanho e massa que você não poderia imaginar. E não é engraçado como lembramos na escola de como eles nos empurram dinossauros e até hoje na ficção, misturando ficção científica com isso? E nos deseriam que está uma foto de um indivíduo ao lado de um osso de dinossauro. Mas temos certeza de que é um osso de dinossauro, ou pode ser um osso de qualquer coisa, ou pode ser algo completamente diferente. Lembre-se que só temos uma foto aqui.
Então, o que isso realmente nos diz sobre esses bebês incubadoras? Parece claro que havia um propósito ainda mais nefasto ao exibir todos esses bebês em diferentes locais. Eles estavam apenas exibindo bebês que você poderia selecionar como parte de um plano de repovoamento em nível nacional ou potencialmente internacional. Quem sabe o quão difundido isso foi? Ou estavam introduzindo um ser humano alterado nos estoques populacionais existentes? Não dá para realmente provar isso. No entanto, são considerações muito interessantes. O que você acha que está realmente acontecendo? Me conte nos comentários. Vamos continuar essa exploração e tentar responder as perguntas, seja por meio de teoria e conjecturas baseadas em evidências disponíveis de como a situação surgiu. De onde vieram esses bebês? De onde vieram os órfãos nos trens dos órfãos? E como chegamos à situação após o último reset, seja em 1850 ou um ano muito anterior? Ainda temos muito mais exploração a completar, e vamos fazer com o século XIX, entendendo como a situação surgiu e buscando uma explicação do que aconteceu com a civilização antes de nós e como o reset foi tão eficaz. Por fim, considere entrar no canal como membro. Você pode ser um explorador e receber acesso antecipado ao conteúdo, ou pode ser um explorador Prime e ter conteúdo exclusivo que não pode assistir no canal normal. Como sempre, faça perguntas, explore a si mesmo e você restaurará o mundo. Por favor, curta, comente e assine. Obrigado por estar comigo hoje.